Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar como contratar um vendedor bom. Eu acho que é a pergunta que eu mais escuto dos empresários hoje em dia. Hoje a nossa convidada é a Ana Carol. Ela já entrevistou mais de 60 mil pessoas. Imagina essa bateria social. Hoje ela é empresária, é mãe, é mentora de negócios. A gente vai conversar bastante sobre a trajetória dela. Como que você contrata um vendedor? Como que você retém um vendedor? Quais são os mitos de uma contratação? Pega o caderninho, uma caneta, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito aprendizado. Ana, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter vindo, por ter topado esse desafio. Obrigada a você pelo convite. E vamos tirar o Ana. Vamos no Carol. Carol! Gente, Ana é só o professor que me chama. Quem mais me chama de Ana? Não. Ana é muito restrito. Às vezes eu nem atendo. Quando Mentira. me chamam de Ana. Não atendo. Na escola era direto ainda, mas eu com TDAH, né? Assim, ó. Ana, e eu lá. Ana, e a bateria social, né? Legal. Então, para o pessoal te conhecer um pouco, saber mais da sua história, quem que é a Carol? Bom, eu sou psicóloga, eu sempre trabalhei com RH, então meu intuito na faculdade de psicologia era já trabalhar com recursos humanos, o que é diferente, né, na faculdade, todo mundo já entra pensando em clínica. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar em RH de grandes empresas. Então, fiz carreira em RH de grandes empresas. Eu sempre quis ser executiva de recursos humanos. Até que, em 2020, após ser mãe, eu tive a coragem que eu achei que eu nunca teria, porque eu sempre pensava nisso, né? Eu era contratada para estruturar áreas, para criar áreas de recursos humanos, eu fazia isso bem. E pensei, cara, eu podia fazer isso para mim, né? Podia fazer isso para vender. Botar esse dinheiro no meu bolso. No meu bolso. E aí eu sempre pensei, poxa, quando eu tiver filho, eu vou ter mais medo ainda, né? E foi o contrário. Eu tive a Marina e eu voltei da licença e pedi demissão. Não, eu vou empreender. E aí entrou a pandemia. Então, eu tinha acabado de abrir mão da minha carreira e entrou a pandemia. E aí foi um teste de fogo mesmo, né? Foi o primeiro teste de como empreendedora, né? Como é que você sobrevive naquele cenário. E deu tudo certo. Já tem algumas perguntas para te fazer, mas antes, explica para o pessoal o que a RPO faz. Nós somos uma empresa de terceirização de processos de recrutamento, tá? E aí eu me defino como um hub de soluções para recrutamento. Por quê? Porque eu customizo para a tua empresa e para o seu negócio. Né? A RPO, a gente chama de RPO, todo mundo, mas é RPO. Só para ser mais caro, tá, pessoal? É isso, a gente dá aquela gourmetizada no nome, mas surgiu por uma necessidade que eu tinha enquanto consumidora, né? Enquanto cliente, enquanto estava na cadeira de RH, que eu queria que as empresas tivessem o meu estilo, sabe? Que as empresas de recrutamento que me atendiam, que elas conseguissem recrutar de forma que o meu cliente interno não sentisse a diferença de estar sendo atendido por uma consultoria ou pelo meu time. Porque o meu time tinha a cultura da empresa, acabava fechando a vaga mais rápido. E a consultoria... Gostei desse insight. E aí eu criei a empresa pensando nisso. Assim, eu não tenho a intenção de substituir o RH das empresas. A minha intenção é ser um elástico para o momento em que você precisar me acionar e o teu cliente não sentir essa diferença. Legal. Pensando em RH. E aí a gente estrutura RH, se você quiser. A gente, enfim, faz todo esse processo pensando na sua cultura, no seu negócio, nos processos que servem para você. Legal. Algo me chamou a atenção na sua história. Você disse que você sempre foi executiva de grandes empresas, de multinacional. E a gente sabe que quanto maior a estrutura da empresa, mais a gente tem outras áreas nos apoiando, nos ajudando. Então, você não tinha que se preocupar com vendas, por exemplo. Não. Né? Então, você estruturava RH e vendas era um departamento, era, inclusive, outra cultura, provavelmente, muito diferente. Só que quando você virou empresária, você descobriu que você precisava vender. E o empresário ele passa por essa consciência, né? De agora, além de ser empresário, eu preciso me tornar um vendedor. E além de vender a sua empresa, você precisava vender você. E você sabe que foi uma descoberta? Porque, assim, o que eu tinha como crença era, gente, eu não sei vender.
eu não sou vendedora, eu sou ótima psicóloga, eu recruto pra caramba, então, né? Mas vender não é comigo. E aí foi uma descoberta muito bacana, porque eu comecei a perceber no meu negócio que só o fato de sentar com alguém, falar sobre recrutamento, falar sobre insights, de como é que você pode recrutar, como é que você pode entrevistar, presta atenção nisso, isso vende. E aí eu comecei a me tornar a melhor vendedora da empresa. Não, quando é bizarro, né? Números não mentem. Eu entrei numa reunião um dia e falei, não, porque a melhor vendedora aqui do grupo é a Carol. Hã? Eu não tinha tido esse... Não, é você, olha os números aqui, você é a que mais vende. Uau! E a minha crença era, eu não sou boa vendedora, imagina. Então, eu acho que o conceito de venda ele mudou muito. E isso entra hoje no perfil do candidato também para a venda, sabe? Na minha percepção. Claro, claro. E como eu abri aqui o podcast, uma das perguntas que eu mais recebo hoje é, Mari, como eu contrato um vendedor igual a você? Como eu contrato um vendedor bom? Muito obrigada pela parte que me toca. Você sabe que é uma pergunta que eu já te fiz. Já fez. E como que a gente contrata um vendedor bom? Olha, eu acho que não só o vendedor, mas o candidata para qualquer vaga, ele é bom quando ele atinge a missão ou objetivo do cargo dele. Né? Então, pensando no vendedor, vender. Né? E aí vem o plus, que é estar inserido naquele time, né? Uma pessoa que se integra bem, que tem os valores, que está aderente ali à cultura da empresa. Isso é contratar bem. Né? Se a gente for parar para pensar nas principais características de um vendedor bom, eu diria resiliência, autenticidade, uma pessoa que gosta de desafio. Tá, a gente já sabe. Mas como que eu consigo perceber isso numa entrevista? Bom, a autenticidade, gente, você pega fácil. Porque quando uma pessoa está mentindo para você, não é fácil identificar. Né? Tem alguma coisa ali que não te gera um desconforto? Numa entrevista é a mesma coisa. Mas será que é fácil identificar ou é algo que você já tem por muitos anos fazendo isso e por ser também uma pessoa intuitiva, por ser psicóloga? Pode ser. Claro, eu tenho treino, eu tenho toda uma habilidade técnica também por trás para fazer isso. Mas eu acho que uma dica boa é assim, cuidado com discursos prontos. E aí, empresário... Vamos falar aqui de igual para igual. A gente adora alguém que fale o que a gente quer ouvir, né? É uma delícia, ainda mais quando você está desesperado para fechar a vaga. Vem aquela pessoa e vem um discurso perfeito. E, não, toma cuidado. Né? Eu acho que a conversa ela tem que ser real, tem que ser autêntica. Eu recrutei muito para mercado financeiro. Muito. Para a área comercial. Gerente de banco, de investimentos. Todas as vezes que eles me diziam assim, não, eu vou levar minha carteira inteira. Eu já sabia que ele estava mentindo. Não é assim. Né? Se você for... Isso no B2C, né? Se a gente for para o B2B, ok, o B2B ele é mais voltado para relacionamento e realmente você às vezes está com a pessoa que te vendeu, né? Você compra pela confiança na pessoa que te vendeu e não, às vezes, pela empresa. Não, ele pode estar mentindo e você questiona um pouco da senioridade dele também. Porque se ele fala que vai levar inteira... peraí, você nem me conhece, você está vindo para a empresa agora, como é que você vai colocar a sua carteira de cliente, que é algo que você constrói ao longo da sua vida de uma vez só, de uma empresa que você acabou de entrar. Então, é sobre ser humano, no final do dia, né? Você olhar ali bem no detalhe o que ele está dizendo. E você questionar essa resposta. E também a sua pergunta. Se você dá uma pergunta pronta também, porque o vendedor ele é sagaz nisso, né? Ele pega rápido. O bom vendedor, ele sabe te ler muito rápido, que eu acho que é um outro insight que você pode ter. Como é que essa pessoa está conduzindo de forma que ela está se vendendo para mim? Sabe? Sim. Sem discurso pronto, e aí eu acho que você vê a autenticidade, né? Como é que ela me conta a história dela? Né? Como é que ela traz... Sabe aquelas perguntas de... pontos a desenvolver, que tem milhares de maneiras de você fazer e da pessoa, né, sair daquela resposta pronta, mas, assim, como é que ele encara problema? A última pergunta que eu faço é por que eu não deveria te contratar? Porque eu não deveria? É ótima, tá vendo? Você está perguntando sobre os pontos de desenvolvimento da pessoa sem falar. Quais são os seus pontos de desenvolvimento? Não, e aí é ótimo, porque às vezes ele fala assim... Porque talvez para a vaga que você precisa, eu não sou tão sênior assim, mas eu tenho muita vontade de aprender. Aí é isso. Não, pegou. Beleza.
E raras pessoas respondem isso, né? Acho que você que está entrevistando mais agora, você tem percebido. Sim. Raras pessoas respondem isso. Que parece óbvia, Exato. mas não é. Exato. E eu acho que também, Ana, é um processo que ele precisa ser claro para as duas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Sim. Desculpa a redundância. Mas tanto para a empresa como para o candidato também. Então, exemplo. Cara, aqui você vai trabalhar para caramba. Você vai aprender pra caramba, você vai crescer pra caramba, mas você vai trabalhar pra caramba. Você vai ter que trabalhar final de semana, ou não. Não, aqui a minha cultura... Você precisa colocar a sua cultura. Porque às vezes a pessoa não vai se adaptar, e aí é ruim pra todo mundo. Tá tudo bem em relação a isso? O processo seletivo ele tem que ser um namoro. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que conquistar, né? Porque o mercado tá aí, tá todo mundo rouba monte. Não, né? total. É o que tá acontecendo agora. Então, é óbvio que você tem também que vender teu peixe, mas... também tem que falar a verdade. Marca empregadora é assim. Quando você quer construir um processo de marca empregadora forte, bom para a tua empresa, você pergunta para os seus funcionários. Ele começa a ser construído de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, não é a agência de propaganda, de publicidade que chega e fala, não, você vai falar isso ou isso da sua empresa. Não. As pessoas que trabalham com você que vão te dizer quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos a desenvolver. E os seus valores... são traçados a partir disso. Empresário, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se vocês não fazem podcast, faça, porque isso é uma mentoria. Além de você encontrar pessoas que você não encontra no dia a dia, maravilhosa, isso é uma mentoria. Então, e é o tipo de conversa que a gente tem. E a geração agora, eu gosto muito de falar de geração Z, né? Porque nos próximos 5 anos, 40% do consumo vem da geração Z. Então, se você não está olhando para isso, esquece. Sim. Elas querem trabalhar onde elas querem, literalmente, né? Então, eu quero trabalhar aqui, pronto, e acabou. E se você, empresário, não conseguir se posicionar como uma empresa sexy, já era, né? E tem várias formas de ser sexy, né? Não é... Eu acho que falar a verdade é uma delas. Sim. Sim. E eu também não gosto muito desse discurso. Porque geração Z é um problema, gente. Eu amo. Estou há 20 anos no mercado de recrutamento. A geração Y foi um problema, que é a minha. A geração Z agora é um problema. Sempre a geração atual é um problema. Porque aí você, né, você pega A gente adora jogar a culpa em alguém. Exato. Né? É mais fácil do que, cara, eu preciso me adaptar. Nossa, eu gosto demais. Ao pessoal, né? E é difícil pra gente mesmo. Total. Se adaptar. É mais desafiador. Total. Então, vamos organizar tudo que a gente conversou. Como contratar um bom vendedor? Você começaria por onde? Fazendo essa pesquisa interna dos seus funcionários para entender o perfil que você tem que contratar, ou o objetivo, citando as características que precisa. Por onde que a gente começa? Eu acho que, primeiro, eu pensaria, claro, na cultura da empresa, né? Mas o cliente que você quer alcançar. Então, como é que é o meu cliente? O jeito da empresa é o primeiro passo, né? Tem que ser alguém que se adapte à sua cultura. Não sei qual que é a minha cultura. Eu não passo antes, então. Cultura é um negócio complicado de você tangibilizar, porque é um organismo vivo, né? E você tem cultura, você só não sabe. Você só não sabe, mas você tem. Eu acho que entender os pilares da sua marca empregadora é um primeiro traço de cultura, mas os programas de cultura e processos de cultura são muito maiores do que isso. Tá? Mas esse é um primeiro passo. Então, o segundo, eu acho que é entender o que o teu cliente busca, que tipo de vendedor tem que ser. Porque, vou dar um exemplo para você, RH, que é a minha área. E aí, se os RHs estiverem assistindo, a gente não gosta de vendedor insistente. A gente não gosta do vendedor que fica... Tem que ser uma pessoa um pouco mais discreta, com bastante conhecimento técnico. Sabe aquela coisa chata? Assim, não funciona. Então, você entende? São coisas que você leva para o processo seletivo. Então, se eu identificar uma pessoa assim na entrevista, poxa, acho que para mim não vai funcionar, mas pode ser que funcione para a Mari. Não, e tem, inclusive, empresas que tem que ser assim. Exato. Eu estava conversando isso com o Dani esses dias. Tem empresa que depende disso, porque se você muda um pouco da bagunça, já era. Às vezes a sua margem está nisso. Então, por exemplo, o meu cliente empresário, ele é completamente diferente do cliente RH. Então, um vendedor assim talvez se adeque, entendeu? Por exemplo, o cara que fica ligando. Gente,
Não me liguem. Não me liguem. Liguem sim, desabafem, ela é maravilhosa. Toda vez que eu ligo pra Ana à noite, ela me dá um insight, aí eu fico 3 semanas sem falar com ela, e tá na hora de conversar com a Ana de novo. Meu irmão me chama de Yoda do Shopee. Mas, assim, eu sempre, por exemplo, para vender comigo, você sabe, é assim, pode falar? Não posso agora, me liga a tal hora. Né? Ou a gente vai falando por áudio, vai falando por... Porque eu fico o dia todo em reunião. Sim, né? eu já vendi uns bons dígitos pra Ana, graças a Deus. Não, e eu sempre assino o contrato que horas? 11 horas da noite. É a minha marca registrada. Então, assim... Mas é isso, você entende? Essa sensibilidade de você perceber quem é o seu cliente. Eu acho que a primeira coisa para escolher um vendedor é isso. E também que se adequa à tua empresa, né? E aí, tem um lance que a gente acabou de falar, que é sobre como era o vendedor antigamente e como é o vendedor agora, né? E eu percebi uma mudança nesse perfil muito pelo que a gente vem conhecendo agora de dados, né? A gente se baseia muito em dados e etc. Então, assim, falando, né, o discurso raiz, né? Antigamente o vendedor era no gogó, na raça. Não, total. Inclusive, tem uma coisa que me tira do sério. É alguém que vira para mim e fala assim, nossa, mas você nasceu vendedora. Mesmo ninguém nasce vendedor. Não existe isso. Eu já falei isso no podcast que a gente conta a nossa história. Que eu tive 2 momentos com venda. Inclusive, a minha lanterna ligou do nada aqui no celular. Eu tive 2 momentos com venda. Quando eu me descobri vendedora e quando eu tive que contar para minha mãe que eu queria ser vendedora. Eu queria ser delegada. Imagina um buraco na cabeça da minha mãe. Como assim? E existe todo um preconceito. O que está diminuindo bastante porque realmente o mercado de trabalho está com um buraco enorme de bons vendedores, de vendedores qualificados. Mas não existe isso de fulano nasce vendedor, porque um bom vendedor ele é extrovertido. Não existe isso. Mas porque justamente o conceito mudou. Então, existe esse buraco porque o conceito também mudou de vendedor. Então, não é assim, é no gogó, eu vou lá e falo algumas coisas. Não. Primeiro porque as pessoas estão muito mais críticas, com muito mais acesso à informação e rápido. Então, não é, você tem que ter certeza que você está falando, porque a pessoa vai lá dar um Google, acabou. Não é? Então, toda aquela coisa do, não, eu me viro, né? Eu falo aqui, eu ganho muito na persuasão. Persuasão foi sempre uma característica muito forte de vendas. Sim. Isso não se sustenta mais. Quer ver uma característica que é nova para vendas? Disciplina. Sim, total. E vendedor, por natureza, se a gente pensar no perfil, não é disciplinado. É verdade, faz super sentido. Disciplina, né? Ambição é um negócio que sempre chamou muita atenção para quem é de vendas, porque, né, isso eu tenho que prestar atenção num processo. Quando a pessoa vai falar da pretensão salarial dela e ela investe muito no potencial de variável, eu sempre penso assim, caramba, ele se garante, hein? Que se ele está me dizendo que um fixo menos, né, não tão... Se ele investe na variável e não na remuneração fixa, esse cara se garante. Concorda? Mais ou menos, mas eu preciso pensar sobre isso. Mas mais ou menos. Mas tem um outro mito, para vendedor, assim como ninguém nasce vendedor, que vendedor bom vende qualquer coisa. Não. É um mito. Vendedor bom vende o que ele quer, né? Então, se a gente for... Os melhores vendedores que eu conheci ganhavam muito bem de fixo. Então, mas porque ele construiu isso? Não, sim. Entende? Então, assim, se a gente está falando de uma pessoa nesse lugar, cara... A não ser que, assim, 5, 10 vezes maior. Aí tudo bem ser variável. Mas eu não sei, eu tenho que pensar, assim, para você botar uma pulga atrás da minha orelha. Mas de cara eu falaria, tá um pouco desesperado. Porque quem é bom, não, você tem que garantir o meu fixo bom, porque eu sou bom, eu sei que eu vou te dar resultado, entendeu? Então, mas pensa nisso. Porque se ele tiver um potencial de variável muito agressivo, vai brilhar os olhos. Do cara que entrega, que tem essa coisa, ele brilha os olhos. Não, total. E aí eu acho que você tem... Aí sim, eu concordo com você. Acho que nem nenhum nem outro, né? Não, você tem que ter um meio termo. Mas eu acho que se você pensar numa variável que, caramba, 5 vezes o... Vamos lá. Exato. Né? Aí, sim. Agora, se a gente está falando de um negócio de, não, você aumenta, sei lá, R$500, R$1.000 seu salário... Não, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Ao vivo aqui, hein? Alugou um triplex na minha cabeça ao vivo. Carol, falando sobre mito.
A gente já falou de alguns mitos de vendedor aqui, mas falando de mitos de contratação. Você já falou né? O empresário quer escutar o que... não, porque ele falou exatamente tudo que eu queria escutar. Não, é ele, é perfeito. Quais são os outros mitos na hora de uma contratação? Tem muitos vieses, né? Então, uma outra coisa que eu sempre falo, principalmente para o meu time, e falo para os clientes também. Quem recruta pouco, idealiza candidato. Então, normalmente, quando a gente tem um cliente, por exemplo... Corte, hein, pessoal? Vai viralizar isso aqui. Mas é verdade, porque assim, os gestores, né, os líderes, enfim, que estão muito acostumados a recrutar, eles sabem o que existe no mercado, porque eles entrevistam muito. Então, eles têm base empírica, sabe? Ele sabe se o salário dele tá bom ou não tá, porque ele já entrevistou. Então, assim, ele já tem base. Quem não entrevista, quem não recruta, não tem. Então, começa a construir aquele super-herói, a heroína na cabeça, né? E vamos em frente. E, gente, não existe. Você sempre vai contratar alguém que tem um pouco mais ou menos daquilo que você idealizou, né? Ou que, às vezes, nem chega nisso, mas você adorou uma coisa ali que, pô, isso aqui vai fazer sentido, né? Como você trouxe. Assim, me falou que... Não, eu tenho potencial, eu faço... te conquistou. Então, é uma coisa sem valor para você, entende? Não, total. Mas, assim, não existe a pessoa perfeita. Ela sempre vai ser um pouquinho de cada coisa. E aí, o líder que já recruta bastante, ele já sabe disso. Então, é muito mais tranquilo para você recrutar, para você selecionar, para você fechar a vaga, e é mais assertivo também, né? De novo, tudo são dados. Total. Referência. Total. Faz bastante sentido. Qual que é o custo de uma contratação mal feita? Dados de mercado que você encontra sobre isso é de 30% a 400%, dependendo da cadeira, do salário da pessoa que foi contratada. Mas você sabe explicar o racional? É porque envolve o custo de contratação da pessoa, porque mesmo que você faça na tua empresa, tem o custo da tua equipe interno. Custo de treinamento, benefícios, né? Toda a curva que você tem de aprendizado, de que a performance cai nesse primeiro momento. Então, assim, tudo isso é ponderado nesses números, né? E aí, tem outros dados que são intangíveis e que entram também, que é, por exemplo, se causou algum problema na tua área, e isso despenca a performance do seu time inteiro, às vezes a sua empresa. Então, tem várias nuances, né, que a gente tem que considerar nesse número, mas vai em torno disso. Eu me lembro que em uma das empresas que eu trabalhei, a gente tinha esse dado global e o custo de contratações, né, e de pessoas que pediram demissão, tá, no primeiro ano, era na casa de milhões. Milhões. Porque, assim, quanto tempo em média... Você vai falar depende, com certeza. Mas quanto tempo em média a gente demora para contratar, exemplo, um bom vendedor? Um bom vendedor, você vai contratar em 60 dias. 2 meses. Qual que é o tempo médio de rampagem? Depende do negócio. Se você me falar B2B, em até 6 meses. Para o meu negócio, por exemplo. Agora, para o seu, não sei. Vamos colocar uns 3 meses? Por que o meu é um pouquinho mais delicado? Porque eu tenho muitos clientes que têm bid, então vai para o departamento de compras, e aí tem... Cara, só nesse processo de homologação são 3 meses. Então, assim, a pessoa... E olha, mais uma característica do vendedor. Ele tem que ser muito paciente, resiliente. Pessoa que gosta de resultado a curto prazo já não funciona nesse modelo. Outra coisa para a gente avaliar. Faz sentido. Quando você faz um alinhamento de vaga, a gente já pondera tudo isso. Porque isso faz parte do perfil da pessoa que está contratando. Né? E quanto tempo, mais ou menos, ele sabe? Quando começa aquela zona de vou desligar, vou dar mais uma chance. Que isso aí depende muito do líder, mas pelo menos uma observação ali, diria 30 dias, 60 dias. Comportamento você pega, né? Não, total. Primeiros 30 dias. Gente, outra coisa, um aprendizado da vida. Começou a incomodar.
O Dani fala muito. Eu nunca me arrependi de ter demitido alguém depois que a pessoa foi embora. É Eu sempre também assim, não. por que eu não fiz isso antes? E aí, gente, eu preciso dar a mão palmatória aqui. Eu sempre demoro para fazer isso. Eu sempre demoro. Porque no momento em que depois que é a mesma coisa que o Dani falou. Cara, eu tinha que ter feito isso antes. Né? Por que eu demorei tanto para fazer? Total. Então, vamos lá. A gente demora uns 2 meses para contratar, Sim. mas a gente tem, em média, ali, uns 3 meses de rampagem. Rampagem é quando o vendedor ou seu funcionário, o tempo que ele precisa para estar adaptado ao seu modelo de negócio, à sua empresa, ao mercado, enfim. Então, ele precisa ali pelo menos de 3 meses. Já foram 5 meses. Mais 30 dias, 40 dias, 6 meses. Metade do ano. Metade do ano. E aí você pode ter metade do ano da pessoa não performando como deveria estar performando, né? Porque assim, não importa. Se ele não entregou a meta dele, alguém está entregando, ou você. Não, eu costumo dizer, gente, que assim, aonde existe um folgado, existe um sobrecarregado. Principalmente na área de vendas. E aí está o problema. Porque o sobrecarregado, a gente normalmente a gente sobrecarrega a pessoa que é boa. Total, total. E isso gera desengajamento. Então, assim, não, ele dá conta, ele gosta, ele curte, cuidado. A pessoa que é boa, principalmente de alta performance, ela primeiro vai questionar a capacidade dela, né? Então, será que eu não estou boa o suficiente? Será que não é minha performance? Ela nunca vai falar, será que a meta está grande demais? Será que é o mercado? Ela não vai fazer isso. Não. Então, você vai jogando meta, a pessoa vai embora. E porque, realmente, né, imagina a sobrecarga disso. Isso impacta em bem-estar, isso impacta em uma série de coisas que a pessoa passa a não ter vida. Né? Porque ela tem que fazer a dela e mais de uma fatia do time. Entendeu? Então, isso é um processo muito complicado. Para qualquer área. Sim. Eu gosto muito, Carol, de contratar quando eu não preciso. Acho que a pior coisa que a gente pode fazer é contratar numa... desesperado, porque aí a gente acaba cometendo esses erros, né? Então, eu estou desesperado para contratar, perdeu 6 meses. Perdeu 6 meses do ano, 6 meses se perdeu. Se você puder, e aí é uma dica, por exemplo, eu faço isso no meu negócio, tá? Eu faço recrutamento proativo. Porque o meu negócio depende disso. Então, eu estou todo dia conhecendo gente, conhecendo consultor, falando, e aí a gente volta a falar, porque também, lembra que é um processo de namoro? Também dá um tempo para a pessoa conhecer tua marca, entender. Aí a gente sai, toma um café, sai, almoça. Você já começa a entender um pouco mais de como é que é o perfil da pessoa. Esse é o mundo ideal. Porque aí, na hora que você vai contratar, você tem certeza. Que é uma negociação, né? É uma negociação. É uma negociação. Só que não. Aí a gente sai correndo, meu Deus, a meta, não vai conseguir bater a meta, tem que fechar isso agora. E aí, se a gente fala de vendedor, pensa o seguinte, você contratou um vendedor que ele não performou como que você queria, ou ele não se adaptou à sua cultura, e você perdeu 6 meses do ano. 6 meses já é muita coisa. Agora, pega o salário dele e multiplica por 6 e faz a conta, o que você faria com esse dinheiro? Pois é. Você poderia ter entrado em um grupo de network específico onde você ia vender muito mais, você ia colocar esse dinheiro em outro canal de marketing. Por isso é tão importante a gente usar dado, né? Porque aí você já começa a ter esses insights. Mas como que você usa dado hoje para contratar melhor? Por exemplo, o funil de recrutamento ele é idêntico a um funil de venda. Idêntico. O funil de recrutamento e seleção, ele é parecido com o funil de vendas? Igual. É a mesma coisa. Você tem que trabalhar sempre uma boca de funil, né, com muitas opções. E aí você vai entendendo e chegando naquele candidato que você desenhou lá no alinhamento. Então, um número, por exemplo. Na época que tecnologia estava bombando, acho que há uns 2 anos, né, pós-pandemia, era uma conversão de 10% para tecnologia. Então, ou seja, para eu chegar em 5 candidatos finalistas para apresentar, eu precisava falar com pelo menos 100 pessoas. Porque se é 10% de 100 pessoas, eu tiro 10. Desses 10, eu vou tirar metade para ir para a final. Então, se você não fala com esse número de candidatos, primeiro que você não consegue a conversão, você não consegue apresentar a finalista. Então, sabe aquele não consigo finalista para a vaga. Porque você não falou com muita gente. Né? É o mesmo racional de venda. Então, quanto mais você abordar, quanto mais você falar, maior é a probabilidade e o número de leads ou candidatos que você vai ter no final.
É isso, Claro. o racional é esse. E aí, se é uma vaga muito complexa, tende a ser maior. Claro. Né? E você tem que ter estratégia também para quem que eu vou abordar, como eu vou abordar. Né? Quando eu paro para analisar um funil de vendas e eu entendo onde está a maior quebra, eu começo a entender se é falta de processo, se é falta de padronização, se eu tenho que contratar alguém para poder diminuir aquela quebra ali dentro do fluxo comercial, dentro do processo de vendas. Se o funil para recrutamento e seleção é parecido, é idêntico, né? É idêntico. Ao funil de vendas, quando acontecem muitas essas quebras. Por exemplo, eu estou tendo uma quebra muito grande de envio de proposta para candidato, mas ele não está vindo para a minha empresa. O que você faz para diminuir essa quebra? O envio de proposta para a gente seria carta-oferta, né? Então, exatamente. Acontece, né? O que está acontecendo na nossa proposta ou na forma como a gente está fazendo a proposta? Tem alguma coisa aí. Quer uma outra? Dica. Mentoria. Não faça proposta sextas-feiras. Não faça proposta sextas-feiras. A probabilidade de rejeição é maior. Porque aí vai para casa, final de semana. Na hora que ele lança, tem um meme em RH, assim, eu vou falar com a minha esposa. Recomece o processo, meu amor. Em vendas é assim também. Eu vou falar com a minha esposa, recomece o processo. Né? Se você não tiver mais finalistas, por isso que é importante você trabalhar com dado, porque você já trabalha com uma gordura, né? Eu vou mandar 5 candidatos para a final, porque se eu mandar 3, eu vou ter que refazer o processo, aí tudo de novo, tem todo o custo envolvido, né? Então, olha por que dado é tão importante. Então, tanto o recrutador quanto o vendedor tem que preencher o CRM. E eles preenchem? Os recrutadores? Sim. Porque é mais sistemático, né? Outro perfil comportamental. Mas, gente, assim, se eu disser para vocês que é uma coisa que acontece, é super... Não é. A gente tem que ficar ali, catequizando, sabe? Então, se eu tenho muitos candidatos, se eu abordei muitos candidatos, mas eles não quiseram entrar na reunião para poder escutar a proposta, eu posso dizer que uma iniciativa seria trabalhar a marca empregadora? Sim. Ou também olhar como é que está esse discurso de abordagem. Entendeu? Por que eles não estão querendo nem vir para a reunião? Né? Porque marca empregadora é um processo de construção um pouco mais a médio prazo, né? Até você trabalhar aquilo. Não é um retorno tão rápido. Agora, um discurso é. Então, o que eu posso mexer rápido, que pode ter um impacto positivo aqui para a gente converter, né, nessa etapa de funil? Eu acho que o discurso é uma coisa que você pode fazer. Ou canal. Será que eu estou abordando muito por LinkedIn e a pessoa nem olha o LinkedIn dela? E se eu tentar por WhatsApp? Eu, quando era recrutadora, eu mandava sinal de fumaça para a pessoa. Tipo, eu mandava por todos os canais. Então, eu mandava por WhatsApp. Não, tinha WhatsApp já, né? Mas, vamos lá, então. Mas aí a pessoa não chega com muito salto alto? Se você mandar por todos os canais, ou não? Não sei, tô perguntando. Que do ponto de vista de negociação, eu não faria isso, mas depois, eu tô em outra perspectiva, né? Não, porque depois você continua com ele ali no canal que ele funciona para o WhatsApp, já entendi. Então, vou começar a ir para o WhatsApp. Entende? Até isso você começa a entender para aquele público. Por exemplo, tecnologia. Tecnologia não gosta de falar, gente. Os caras ficam o dia inteiro lá. Eles não gostam. Manda WhatsApp. E não é áudio. Manda texto. Não, não manda em áudio para nada. Não manda áudio, manda texto. Então, você vai entendendo como é que esse público funciona. Tá vendo como parece com vendas? Não, total. Então, se o funil de vendas é muito parecido com o funil de recrutamento e seleção, quando a gente fala de fluxo, e aí, nesse caso, eu vou falar de fluxo comercial, eu tenho, dentro do meu CRM, novo lead, reunião de proposta, envio de proposta, reunião de negociação, envio de contrato ganho. Qual que é o fluxo de uma contratação? A gente tem a divulgação de vaga e abordagem, né, e o hunting, que é quando você começa a alimentar esse funil. Aí você vai ter a abordagem propriamente dita, que a gente chama de phone screening, né? Então, ele me respondeu que ele tem interesse, me passou o contato dele se não tem aberto no LinkedIn ou no currículo. Então, eu vou entrar em contato com ele e vou entender se ele, né, fazer aquele checklist, se ele preenche o checklist daquela vaga. Preencheu, eu vou para uma outra conversa, que aí provavelmente vai ser presencial ou por vídeo. Deu certo, eu vou mandar para testes, para assessments. Funcionou? Entrevista com o gestor, né? Então, tem várias etapas. E tem a carta de offer ainda. Que é só no final.
A offer é na hora que já passou. E outra coisa, imagina, com quantas pessoas ele vai falar depois do RH ou do recrutador? Vai falar com a Mariana, vai falar com o Daniel, vai falar com mais não sei o quem, mais não sei quem. Isso também é uma coisa que tem que ser pensada. Porque se o processo começa a ficar muito moroso, né, ou muito desgastante, lembra que é um namoro? Ele desiste. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Será que não é melhor a gente otimizar essa etapa? Não, tem que passar por todo mundo. Se for passar por todo mundo, não dá para a gente colocar, então, 2 pessoas em uma, 2 pessoas em outra, para já conhecer e otimizar a agenda também da pessoa? Né? Porque nem todo mundo tem tanta disponibilidade para fazer processo seletivo, não é? Lembrando que a gente está abordando pessoas que estão trabalhando. Total. Né? Ele tem a vida dele lá. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque isso pode ser motivo para uma queda. Né? A gente nunca conversou sobre isso, né? O quanto o processo de vendas é muito parecido com o processo de recrutamento e seleção. Não. Ao vivo! Ao vivo! Mas é igual. Não, o funil, a gente já falou do fluxo comercial. Os canais de venda, a gente tem Instagram, podcast, site, tráfego pago. Quais são os canais, então, para recrutamento e seleção? Então, para recrutamento, eu até falei esses dias isso numa imersão que eu participei. A gente é muito tímido ainda, né? Não gosta de aparecer muito. Tem que aparecer, gente. Tem que falar da marca empregadora. As empresas que têm uma marca empregadora forte, ou seja, que faz isso, né, de marketing, de ir para o Instagram e tal, elas têm 3,5 vezes mais chances de fechar vagas mais rápido do que a outra. Então, cara, 3 vezes mais é muita coisa. Não, é muita coisa. Porque tem uma marca. Até tem porque se você demora 60 dias para contratar, você está dividindo esse tempo por 3. É isso, é muita coisa. Então, é super importante que você faça esse processo também, só que os RHs não fazem. Então, o que faz? Eu vou lançar minha vaga aqui na GUP ou na Solids e vou deixar. Meu amor, não vai chegar candidato. Se for para uma vaga específica, esquece. Não vai chegar. Entende? Não é só por candidatura. Então, assim, você tem que deixar a vaga lá. Tipo, você é empresário, abrir um site e falar, meu site está no ar, venham clientes. É isso. É isso. Cara, foi ótima essa analogia, porque é isso. Venham clientes, meu site está aqui. Cara, você tem que avisar as pessoas do seu site, como é que funciona e tal. Entende? Imagina, né? É isso, por isso que a gente liga. Né? Ou fica abordando no LinkedIn, né? Manda no Recruiter, milhares de mensagens. É um processo muito parecido, mas as empresas e os RHs ainda não fazem essa propaganda, né, que tem que ser feita. Então, me perguntaram esses dias, o recrutador tem que falar no Instagram, fazer vídeo, reels? Tem. Eu acho que tem. Aí eles me olharam com uma cara e falei, claro, óbvio que tem que estar alinhada a estratégia da tua vaga. Daquilo que você quer para a tua vaga. Você não pode ir lá falar... E com o público, que seria o famoso ICP nesse caso. Você não vai contratar um diretor de multinacional num cargo sênior fazendo vídeo no Instagram, né? Exatamente. Então, assim, entende como o processo... Bem, não sei, pelo menos é a minha visão de venda. Não, é isso aí. O processo de recrutamento, ele é muito parecido com o processo de venda. Ele tem uma estratégia por trás. Só que todo mundo entende como se fosse só pegar 5 ou 6 currículos, entrevistar os caras e deu. E não é assim. É uma linha de produção. Sim. Eu passo mal também com alguns empresários. Tem um vendedor bom para me indicar? Eu falo, tenho. Me passa o currículo dele. Não é assim, entende? Não passo. E chega uma hora que você não não passo consegue... porque eu não desejo isso para ele. Indicação é um ótimo canal. É um ótimo canal, entende? E normalmente assertivo, assim como na área de vendas. Total. Mas você não pode viver refém disso. Não dá. Né? E esse que é o problema, eu acho. Às vezes a gente perde o timing do negócio, porque você já tem que estar com esse processo estruturado e organizado e você está ainda fazendo as coisas de forma intuitiva. Não, total. Isso quando você não tem nenhum tipo de organização interna de organograma, e aí você não sabe nem quem você precisa contratar para poder te ajudar, enfim. Isso aí a gente teria que ter um outro podcast para falar disso. Para falar disso e para falar sobre RH também, né? Pessoal, vai lá. Fala o seu Instagram, inclusive, por favor. Vocês acreditam... Não. Pausa aqui. Vocês acreditam que ela não fala sobre isso no Instagram? Vocês acreditam nisso? Não falo mesmo. Fala o seu arroba. Tá vendo? Os mesmos insights que você tá tendo, estou tendo também aqui com você. Fala o seu arroba, por favor. E vão lá perturbar ela, por favor. Carol Coelho Insta. É isso. Vou começar a falar sobre isso lá. Você tem razão.
Aí a gente faz outro podcast falando sobre o que não fazer no seu RH, o que fazer, como montar seu RH, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando e eu vou perder a audiência de vocês, porque isso aqui também é uma negociação. Não, vocês sabem, um dos vídeos que eu fiz uma vez que mais bombou foi assim, como ter conversas difíceis. Tem um livro, né? Mas como é que você tem conversas difíceis? Eu acho difícil, inclusive. Eu não gosto de fugir de conversas difíceis, mas tem algumas conversas que eu falo, E elas não precisam ser pesadas, elas podem ser leves. total. Elas têm que ser leves. Total. Né? É a gente que traz esse peso para a conversa. Não, total. Não é? Carol, você já compartilhou aqui com a gente que você era executiva de grandes empresas, depois você abriu empresa, se descobriu vendedora, enfim. Mas como e o que você fez para não se tornar um gargalo no crescimento da sua empresa? Porque, com certeza, você já disse, era a melhor vendedora e é até hoje, claro. A gente vende e é até hoje. Mas o que você fez e como você fez para não se tornar um gargalo nesse crescimento? Porque imagina você ter que entrar em todas as reuniões de venda. Primeiro eu comecei a identificar quem tinha um perfil parecido comigo, com o meu, aliás, e começar a colocar esses... Bom, deixa eu entender. Então, o que está convertendo em venda é a habilidade técnica, né? Saber do que eu estou falando, que eu estou vendendo. Então, deixa eu pegar pessoas que também fazem isso e começar a testar para ver como é que eles se saem em reuniões comerciais. Tem gente que se sai melhor, outros não, e assim vai. E começar a expor essas pessoas para essas situações. E começar a delegar, né? Então, por exemplo, óbvio, todo mundo, acho que acontece com você, te manda mensagem no WhatsApp porque falar com você. Não, total, né? total. E aí eu, delicadamente, porque, gente, não dá, né? Olha, eu tô com a agenda aqui super complicada, mas para eu não perder a agilidade no seu atendimento, eu posso te encaminhar para o fulano, para o ciclano? Posso, eu pergunto se pode. Porque tem gente que fala, não, eu quero falar com você. Sim. Esses dias me perguntaram qual que era meu objetivo como líder. E eu disse que era deixar a minha equipe tão boa ao ponto dos meus clientes quererem falar com eles e não comigo. Exato. E serem melhores que você. Exato. Né? Eu quero muito isso, assim, que as pessoas falem, nossa, sua equipe, caramba, né? Eles são muito bons, porque isso te deixa livre para o seu próximo passo. Total, total. Né? Porque se você fica nessa de detendo conhecimento e contato e tal, você nunca vai estar pronto para o próximo passo. Isso tem uma questão, se a gente aprofundar, a gente fugiu do assunto, mas a gente já volta. Uma questão de autoconhecimento, porque o empresário ele tem esse lugar de dificuldade, de vulnerabilidade, né? Então, em alguns momentos, é quase que uma armadilha você querer ficar muito no operacional, você querer que o seu time todo dependa de você. Não, meu time todo depende de mim. Eu não quero que vocês dependam de mim, não, pelo amor de Deus. Solta aí. Mas, às vezes, é um lugar muito confortável para o empresário, para ele se sentir útil, sentir que ele está mandando, sentir que ele está no controle, né? Principalmente se ele é o fundador. Não, total. Não, se é o fundador, né? Eu tive uma reunião ontem, inclusive comercial, e eu disse isso a ela. Na hora que terminou a reunião, e ela trouxe, óbvio, né, esse discurso, e aí ela falou, não, porque agora eu vou viajar, né? E tem uma empresa já há bastante tempo, e tá na hora mesmo, né, dela começar a curtir. E aí eu falei, mas é o seu bebê, né? Aí ela me olhou, tipo assim, meu Deus, ela sabe do que eu tô falando. Ela fez, Eu falei, eu sei que mas tá na hora de você soltar, o bebê já tá caminhando. Total, né? total. Mas é um exercício pra gente isso. Às vezes é mais nosso e é uma jornada interna. É muito. Total. Faz sentido. Fica aí a reflexão. Voltando, então. Você começou a identificar quem era muito parecido com você. Sim. Ou que me complementava. Né? Pô, é muito melhor do que eu nisso. Acho que vamos testar com esse cliente, vai ficar bom. Mas você priorizou contratar ou você priorizou naquele momento promover a equipe que você tinha ali, otimizar de certa forma? Eu já fiz os 2 modelos. Então, eu já testei várias coisas. Eu já trouxe head de vendas de concorrente. Eu já trouxe cara que era de outra área, mas similar à minha. Mas sempre do mesmo negócio. Trouxe gente que não era do negócio e que realmente não funcionou. E aí eu comecei a entender que, como o que eu vendo é muito específico, é muito técnico, eu precisava, talvez, testar promover interno. E foi o que mais funcionou. Para mim. Né? Mas tem gente que fala, não, eu vou trazer de uma outra empresa, de um concorrente, eu vou comprar carteira. Né? Tem muito isso. Total. E é uma estratégia. E é uma estratégia, tudo bem, mas para o meu negócio não funcionou. Mas tem para muita gente funciona.
né? Porque o cara vem mais pronto. Mas também vem com alguns vícios. Alguns? Que às vezes são exatamente as coisas que o seu concorrente perde e você pega o cara, né? Total. Sabe aquele vendedor que faz assim, graças a Deus a concorrência levou, Exato, né? Não exato. tem muito isso. Que notícia triste. Quase um sinalizador, né? Então, assim, é isso. Você tem que ver o que é que funciona melhor para tua empresa. Para a minha foi desse jeito, mas tem várias empresas que funcionam dessa forma, né? Eu trago de fora, tá pronto, beleza, se adapta, não se adapta. Empresa grande, acho que tem um pouco esse perfil, né? Que a pequena é muito sensível, porque qualquer coisinha ali já te impacta muito. A grande, não. Não de cara. Ela demora um pouco mais. Você disse que você já contratou head de mercado, já trouxe vendedor de mercado, você já usou um dos melhores CRMs aí do mundo, pelo menos é o que é o mais conceituado hoje. E qual foi o seu maior aprendizado com tudo isso? Nem sempre a Ferrari é o melhor para você. É que a gente escuta muito na Bobup, eu preciso resolver meu problema de venda. A gente já começa a falar assim, você não vai... Problema de venda sempre vai existir. Você sempre vai ter problema de venda. Você vai resolver um problema de venda, o outro vai aparecer, aí você vai resolver outro vai aparecer. Problemas de venda sempre vão existir. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Porque, assim, não adianta ter o melhor CRM do mundo se ele não é utilizado da forma que tem que ser. Não, total. Primeiro. Então, assim, eu posso ter o CRM fundo de quintal e o melhor do mundo, se o cara não preencher. Mas isso te levou para um lugar de consciência sobre estruturação de dados absurdo, né? Muito. E, gente, sim, não posso, né, dizer que não faz a diferença você ter um sistema que te traz, né, tudo muito apurado e tudo mais. Às vezes é até complexo demais, quando é grande. Sim, total. Até um grau de complexidade que você não tem e não precisa naquele momento. Poxa, fazer um investimento, vou trazer um cara super caro e tal. Nem sempre é a melhor estratégia. Depende do teu momento. Se você já estiver mais pronto, sabe? Com processos organizados, indicadores, aí sim, traz um cara que consegue fazer um diagnóstico, intervir, aí é a hora. Agora, se você não está pronto ainda, mais uma coisa do perfil. Tem gente que tem perfil para construir. Total. Tem gente que tem perfil para continuar. Total. Né? Porque o cara de construir, ele não gosta de continuar naquela batida. Então, você tem que analisar isso também. Em que momento eu estou? Eu estou num momento de construção ou eu estou num momento já de governança, organização? É outro perfil. Minha área de vendas está estruturada. E que nível de contratação você precisa? Porque você pode até contratar alguém muito júnior, desde que você tenha paciência para treinar. A gente não tem, né? Vamos falar que é verdade? Sim. Porque pensa, o empreendedor, né? Gente... Eu falo muito pessoal que trabalha comigo. Eu não consigo mais ter pessoas... E é pelo meu momento, gente. Não tem nada a ver com a pessoa. Pelo contrário, né? Pelo profissional. Mas eu não consigo dar o suporte que a pessoa precisa. Por falta de tempo. Porque... E tem uma outra coisa também. Às vezes... Nas empresas grandes, você percebe muito isso. Fica mais nítido de ver. Por exemplo, você vai colocar uma pessoa júnior para responder direto para um CEO de uma multinacional? Claro que não. A gente faz isso na menor. Caraca, verdade. Por que é claro que não? Vai gerar um estopim, né? Você imagina a diferença de assunto. A primeira palavra que essa pessoa fala para o júnior já assusta. Cara, total. A gente faz isso na menor. O nosso pensamento, que tem que estar muito à frente, assusta, porque ele está num outro nível, inclusive, gente, de desenvolvimento neurológico, tá? A parada é cognitiva. Ele não está pronto ainda, o cérebro dele não está pronto para os desafios que a gente vive. A gente pode paralisar a carreira da pessoa. Não alcança, não né? alcança. E aí você pensa, não é falta de vontade, muitas vezes. Entende? A gente faz e nem percebe. Né? Então, foi uma coisa que eu decidi, assim, eu não posso ter gente júnior comigo. Eu achei muito provocativo. Eu não posso ter gente júnior comigo, porque não vai dar certo. Eu não vou ter o tempo que essa pessoa precisa. Agora que você me provocou, eu quero entender por que então a gente faz isso na empresa pequena e na empresa média? Budget. Pronto. La Plata. La Plata. Resolvido, né? É isso. Não tem dinheiro, então vai assim mesmo. É isso. Não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Não é?
Ah, não posso. Ou assim, não, eu quero um coordenador. E aí você paga o salário de pleno. Mas sabe o que eu acho também, que é o porquê disso? Quer ver um negócio? Você sabe quanto custa seu carro? Não precisa falar, né? Óbvio. Sabe quanto custa seu carro? Sei, Você sabe quanto custa seu apartamento? sei. Quanto custa sua empresa? Quanto custa a minha empresa? Qual que é o valuation da sua empresa? A valuation, não faço ideia. Faço ideia. Mas é uma coisa que a gente deveria saber, né? É isso. Né? Então, existe esse... Eu acho que o mercado está num movimento muito legal de amadurecimento dos empresários, Sim. né? Então, os empresários brasileiros, cara, é pura garra, né? Se quer empreender e vem. E, obviamente, a internet, todos esses cursos, essas escolas, enfim, estão trazendo essa maturidade de gestão para todos esses empresários. Mas é isso. Você colocaria um estagiário para responder por um CEO? Não. Você sabe o valor da sua empresa? Não, mas você sabe do seu carro. Você sabe, enfim, por quê? Você entende que são essas perguntas que a gente tem que se fazer? E as respostas são óbvias. São óbvias. Né? Óbvias. E a gente não se faz. E aí você vai numa sucessão de erros. Mas é quase que um círculo vicioso, né? É. Porque você não consegue se fazer essas perguntas porque você está muito inserido no operacional. E aí o fato de você estar muito inserido no operacional faz com que você não contrate bem ou não contrate da maneira certa. E aí isso te deixa mais inserido no operacional ainda. E, enfim, e aí vai. É isso. Em algum momento a gente tem que... Esses dias eu mandei uma mensagem para a Ana falando que ela tinha que... Como é que foi a expressão que eu usei? Ai, Eu esqueci, né? nós duas, as Doris, né? TDAH, nossa, não esqueci. lembro. Então corta essa parte, mas É. esqueci. Mas é isso. Me fizeram esse questionamento esses dias de carro, apartamento e empresa. Eu falei, não, faz sentido. Porque aí você põe no cálculo a pessoa que vai estar com você, né, também. Exato. Outra reflexão que eu tive esses dias também é... A gente anda com o carro, com alguma coisa quebrada, sem problema nenhum, por quanto tempo a gente conseguir. Vai vender o carro, a gente ajeita o carro todo. Empresa é igualzinho, a gente deixa um monte de coisa na empresa. Vai vender a empresa, sai consertando. Que isso? Por que você não consertou antes para ser um lugar melhor para você? Agora que você vai vender, você está consertando? Eu acho que é isso mesmo. A gente... Sabe aquela coisa de... Que a gente faz com a gente também, né? De, não, eu tô só com uma gripezinha, não vou ao médico agora, não. Total. Porque tá tudo bem, né? Eu tive esse insight quando eu descobri o TDAH. Falei, gente, eu preciso ir no melhor médico. Porque a minha cabeça é com que eu trabalho. Sim. Então, eu não posso ir num lugar que vai me dar um diagnóstico qualquer, ou eu preciso investir num bom profissional, porque a minha cabeça é meu instrumento de trabalho. Se eu não trabalhar mais, isso impacta na minha família, isso impacta... Entende? Então, eu acho que é ter esse cálculo de valor agregado, né? E do quanto isso impacta em você para as suas decisões. A gente consegue perceber pela conversa daqui que a gente está tendo o quão produtiva você é e o quanto de garra você teve para chegar até aqui. Sempre foi assim ou teve algo que em algum momento na sua jornada de empresário você teve que mexer o ponteiro? Tive que mexer o ponteiro. Porque eu sempre fui muito técnica, né? Então, eu não entendia de negócio. Quando eu comecei a perceber isso, eu fui fazer um MBA em negócios. Mas ainda não foi o suficiente. Porque é muita teoria, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava... E até hoje, tá? É um processo contínuo. Que eu precisava estar imersa, né, nesse ambiente de negócios e entender o que as pessoas fazem, né? O que as pessoas que têm sucesso em negócios fazem. Então, eu comecei a mudar o meu perfil de uma head de RH, que era o que eu era, uma executiva de RH, para uma empresária. E eu ainda estou nessa travessia. Fala do TDAH agora. Aí, o TDAH... Como foi? Eu vivia exausta o tempo inteiro. E aí eu fiz, gente, tem alguma coisa errada comigo. O que está acontecendo, né? E depois que eu me tornei mãe também, que eu percebi, né? E aí meu médico até me explicou que isso aconteceu porque na vida inteira a gente cria estratégias para ir lidando com as comorbidades que a neurodivergência, né, que é o que a gente tem. E a gente vai lidando e segue a vida e segue bem. Na hora que eu tive filho, eu não conseguia mais administrar tudo ao mesmo tempo. E foi, para mim, um divisor de águas. Assim,
Mas tanto para a minha qualidade de vida, das minhas filhas, da minha empresa, porque você precisa, às vezes, de medicação. Você precisa de outros métodos para você viver. Você precisa de agenda. Eu sigo agenda para tudo, porque eu esqueço. Eu também. Né? Você tem que ter. Então, foi um divisor de águas para mim. A gente estava falando disso, né? Agora há pouco. Exatamente. Vamos pro quadro agora, de frente com Mariana. Bora. É bate-bola, viu? Pode ou não pode? Na sua empresa, pode home office? Pode. Vendedor pode não preencher CRM? Não pode. Pode namorar na sua empresa? Prefiro que não. Eu tenho motivos. Prefiro que não. Não, agora fala o motivo. Meu, relacionamento é a caixa de Pandora, gente. E isso impacta o negócio. Então, eu prefiro que não. Total. O vendedor pode mandar áudio? Para mim, não. Então, não. Funcionário pode virar amigo de cliente? Pode. Pode. Nós viramos, né? Somos um caso bem Eu sucedido. recomendo, inclusive. Recomendo. Vendedor pode ligar 11 horas da noite para vender? Depende. Se você tiver intimidade, pode. Se você não tiver... Nossa, mas essa linha é tênue demais. É tênue. Mas, assim, é delicado. Mas, às vezes, gente, dependendo do público que você vai vender, tem gente... Eu tenho colegas, tá? Que são super produtivos das 11 da noite às 2 da manhã. E que é o horário que eles têm para falar. Não, total. Bom, por alguma razão, eu só te respondo às 23 da noite. Não, o meu horário de ouro de produtividade é de 6h30 às 11 horas. É onde eu... Eu tive uma diretora uma vez e eu até falei para ela isso. Paula, o nome dela. Alô, ela Paula. ia embora, né? Maravilhosa. Assim, minha inspiração mesmo. Tá até fora do país. A Paula, ela parava de trabalhar às 5 porque ela tinha que buscar as filhas na escola. E tô falando de um universo full presencial, tá? Também. E aí... Todo dia era sagrado, dava 10 horas, ela voltava. Então, eu sabia que ela já tinha colocado as filhas para dormir, ela tem gêmeas, e ela voltava a trabalhar, e ela ficava até não sei que horas. E ela me mandava as mensagens no WhatsApp, só que ela sempre teve um cuidado, e eu levo isso para a minha equipe, que é assim, não é porque eu estou te mandando mensagem às 23 horas que eu espero que você responda. Legal. Então, eu sempre eu mando isso, assim, ó, eu estou te mandando agora para não esquecer, eu espero que você só veja amanhã. Sabe o que a Kelly faz, a Kelly Montesano? Ela escreve as mensagens, 11 horas, meia-noite, e aí, quando ela acorda, no dia seguinte, ela envia. Mas aí, pelo menos, ela não esqueceu o que ela precisava falar, que ela precisava pedir. Tá lá. Eu coloco assim, ó, estou te mandando agora, mas espero que você só veja amanhã. Sabe? Não é para ver hoje. Então, porque, gente... não, é caos. A gente não pode tentar adaptar as pessoas ao nosso exato, caos, né? Exato. Então, é o contrário. E cada um tem um jeito de agir também. Vai ter gente que vai amar receber mensagem sua 11 horas, e aí funcionário ou cliente. Vai ter gente que não. Aí, na verdade, o segredo, né, se é que existe isso, é você se adaptar, né? Tem que adaptar a linguagem. Eu sempre me tomo por base. Cara, se alguém me mandar uma mensagem às 11 da noite, eu vou olhar aquilo. Exato. Então, a pessoa vai olhar. Por isso que eu coloco, espero que você só veja isso amanhã. Não, me mandar uma mensagem de 11 a 4 horas da tarde, é certeza que eu não vou te responder. Assim, é absoluta certeza. É meu horário mais de operação ali, de que tá todo mundo falando ao mesmo tempo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é uma particularidade. Por exemplo, o meu público Instagram, quem tem mais engajamento comigo, é a partir das 9 da noite. É a partir das 9 da noite. E mulheres, eu já sei. Aí tamo junto em CP Mulher também. Né? É isso. Boa. Carol, acertei, falei Carol. Aê! Antes tarde do que mais tarde. Carol, contratamos esse bom vendedor. A gente já sabe o que precisa fazer, já sabe que funciona muito parecido com o processo de venda, que existem etapas para serem seguidas. O que a gente faz para não perder? Falamos uma das coisas, né, que é você sobrecarregar numa deficiência do teu time ou da tua empresa, você sobrecarrega a pessoa. Acho que esse é um primeiro ponto que você tem que analisar. Porque ele vai tentar suprir. Ele vai tentar, só que isso vai detonar com ele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de notar isso a tempo, né? Eu sou adepta à psicologia comportamental. Então, para quem não conhece, só falando um pouquinho, é assim, reforço positivo. A gente não pode perder o timing das pessoas. E também é muito sutil, né? Tá performando bem, bateu meta, cara,
tenta fazer alguma coisa que seja bacana para ele, para ela, né? E se você não puder em dinheiro, sabe? Que seja, sei lá, em remuneração, estou dizendo, né? Mas um jantar, porque remuneração e variável tem muito a ver com as regras da empresa também. Mas, às vezes, você também tem que premiar. Às vezes, um tempo de qualidade. Cara, sabe? Pô, vamos tomar um café ali? Vamos sair para almoçar? Vamos sair para um happy hour? Enfim, sei lá, mas você está próximo também, uma forma de reconhecimento, né? Então, eu acho que eu tentaria... É isso, reforço positivo, sabe? E o que é positivo para aquela pessoa? Por exemplo, normalmente, vendedores gostam de reconhecimentos públicos. Sim, total. Porque, né, extrovertido, Ego, gosta. Gosta. Mas tem a pessoa que não gosta, que prefere ser elogiada por e-mail. Entende? Então, entender essas diferenças, essas sutilezas e usar isso. Que é a mesma coisa que a gente faz com o cliente, né? Bom, esse cliente prefere assim. Por que a gente não faz com a nossa equipe? Não é? Total. Então, se você fizer, por exemplo, uma festa surpresa para um cara que é super reservado, tímido, vai ser aversivo para ele. Entendeu? É aversivo. O cara, ele quer passar assim, ó, sem ninguém notar, você faz... né? Gente, não. Um e-mail que você coloca pro teu sócio, né? Uma pessoa de peso da empresa ali com ele vai se sentir muito mais prestigiado, né? Tirar print, mandar para a família. Vai, entendeu? Porque para ele isso tem valor. Agora, a festa, ele vai querer se enfiar embaixo da mesa, né? Então, você tem... Diferente do cara que é extrovertido, né? Da pessoa que é extrovertida. Então, tem que ter atenção a essa... A gente está falando tanto disso, né? Sempre esqueço o termo. É personificação, não é? Uhum. É isso. A gente valorizar as individualidades e reforçar positivamente o que cada um... o que motiva cada um. Eu falei que era para você pegar o caderno e a caneta e anotar tudo que a gente ia falar aqui. Eu avisei. Assim, se você quiser organizar todos esses processos, seu processo de contratação. E assim, quando eu falo organizar o processo, não é que vai ficar uma coisa burocrática, que vai ficar chato, mas só de você estar escutando esse podcast até agora é porque você já criou consciência de muita coisa que você estava fazendo errado. Eu costumo dizer que o nosso cérebro ele tem um espaço enorme das coisas que a gente não sabe que nem sabe. Então, se você quiser, eu recomendo, inclusive, que você continue tomando consciência disso, volta esse podcast lá para o começo, e escuta ele de novo, escreve de novo. Agora, se você for um empresário bem-sucedido, que eu acredito que você seja, porque você está aqui escutando, e você aprendeu a delegar, contrata a Ana para fazer isso. Por favor, eu estou à sua disposição. Né? Pode me mandar mensagem no Instagram, pode mandar áudio no WhatsApp. Fala de novo. Pode falar Carol Coelho Insta. Não é Ana, Carol Coelho Insta. Mas, assim, sério, a gente tá... É muito legal fazer isso. Né? Eu sou muito apaixonada por isso. Então, a cada conversa que eu tenho com um cliente sobre ai, meu Deus, meu problema são pessoas. Calma. Total. Calma. E se for especificamente de vendas, eu não sei para qual etapa eu vou contratar, qual o perfil do vendedor, eu preciso de um vendedor agressivo ou não. Vou deixar o link aqui, Giovana, por favor, me ajuda, com o link para cair no diagnóstico que a minha equipe faz. Eu vou fazer esse diagnóstico. Eu nunca fiz isso, tá? Primeira vez. Eu nunca faço reunião de diagnóstico. Eu vou fazer a reunião de diagnóstico. Lá no meu formulário de diagnóstico tem uma pergunta: como você já tentou resolver seu problema de venda? Responde e, no final, coloca assistir o podcast da Ana. Porque aí eu vou saber que eu tenho que fazer esse diagnóstico. Da Carol. Da Ana Carol. Gente, esquece, cara. Que isso, não consigo. Pode botar Ana Carol. Esse é o código. Porque eu sei que não é todo mundo que está escutando até agora. Então, já que você está escutando até agora, a gente vai te dar esse presente. E que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Você tem que fazer um diagnóstico mesmo do que está acontecendo, porque não é igual para todo mundo. Cada um está num momento. Imagina. Eu amo quando o empresário vem e fala assim: o que você acha? Eu estou precisando faturar 5 milhões no ano. O que você acha? Eu acho tanta coisa, mas se eu te falar o que eu acho, acho que... Mas assim, se for para a gente falar o que a gente acha também, vamos para um bar, a gente bebe um drink, eu gosto bastante, fica todo mundo falando o que acha. Não é eficiente para ninguém, né? Vamos botar a bola no chão, vamos entender onde está o problema, né? A gente já tem tecnologia para isso, já tem método para isso, a gente já evoluiu, não precisa, né? Ficar nesse futebol de criança também desenfreado. É isso. Eu tinha um professor na faculdade que falava isso, assim, ó, se for para ter papo de cozinha,
ele não procura um psicólogo. Não, inclusive, mudei de psicólogo por causa disso, né? Eu falei isso pra ela. Falei assim, Mari, isso é um papo de cozinha. Muda de profissional. Trouxe uma questão pra ela e ela falou, não, eu acho. Eu falei, quê? Não, eu acho que... Gente, né? Até porque o psicólogo, e falo isso também do profissional de RH, é a arte de fazer perguntas. Não, total, vendas também, né? A arte de fazer perguntas. Vendas também. Ana, estamos encaminhando para o final, infelizmente, mas não tem um assunto que não tem como eu não trazer aqui. Para mim é um assunto super importante, que é no meio dessa confusão toda, no meio desse aprendizado todo, ainda existe um outro prato que a gente tem que equilibrar. Sim. E no seu caso, mais um prato ainda do que eu tenho, que é ter filha, é ser mulher nesse ambiente corporativo, estar nessas mesas de negociação. Como que foi para você quando as meninas nasceram? Você já explicou um pouco, mas eu queria aprofundar agora mais sobre isso. Em algum momento você se sentiu culpada por sair de casa e ter que trabalhar muito? Todos os dias. E eu me sinto até hoje. Todos os dias. Gente, mulheres e homens que estejam assistindo, a mulher ficou grávida, vem culpa. É impressionante. Aí o aprendizado e o exercício tem que ser você trabalhar com isso dia a dia. Por que eu estou sentindo essa culpa? Não, peraí, isso é irracional. Tá, beleza. Segundo dia, culpa de novo. E aí você trabalha isso. Todos os dias. E, gente, esse negócio de não equilíbrio. Os pratos caem todos, amor. Caem todos. Parece casamento de grego, não é casamento de grego? O povo joga prato ou é português? É grego. Cara, qual prato eu vou segurar? Porque é isso, entendeu? Cai. Eu já estou lidando com isso, entendeu? Não dá. Eu tenho 2 filhas pequenas. Como é que você faz? Essa minha nova terapeuta, ela perguntou como que eu posso te ajudar no WhatsApp. E aí eu falei assim, tá muito difícil equilibrar todos esses pratos. E a primeira coisa que ela respondeu, que para mim o processo terapêutico começou ali, foi ela. Ela falou algo parecido com, você realmente precisa estar segurando todos esses pratos? Que é isso. Vão cair. E você vai ter que escolher. Tem um dia que vai cair o prato que estão os filhos. Tem um dia que vai cair o prato da empresa. Mas como foi esse processo com as crianças, com as meninas? Assim, claramente o valor trabalho ele é muito importante para você. Como que você ensina isso para elas? Interessante você ter me perguntado isso, porque eu falei isso ontem para a Marina, que é minha filha, mas ela tem 4 anos. E ela me disse assim, mamãe, mas por que tem que trabalhar? Trabalhar é chato, né? Aí eu falei, não, filha, a mamãe trabalha porque a mamãe precisa ganhar dinheiro para a gente ter essas coisas todas que a gente quer ter. Então, para a gente ter uma boa escola, para a gente comprar um brinquedo, para a gente ir para o parque, sabe? Comecei a dar exemplos para ela de que, isso aqui custa. Total. Isso custa, né? E aí ela falou assim, mas trabalhar é muito chato. Eu falei assim, não é chato. Tudo que a gente faz na vida tem uma parte legal e uma parte chata. E vai ter mesmo. Mas é assim que a gente consegue ganhar dinheiro para a gente fazer o que a gente tem que fazer, entendeu? E já dando essa noção para ela, aí ela falou assim, mas qual é o meu trabalho? E ela fala que ela é psicóloga. Oi, eu sou a Marina, eu tenho 4 anos, eu sou psicóloga. Mentira! Ela fala. E aí, porque teve um negócio de dia na escola dela de profissões, e ela falou que ela era psicóloga porque ela ajudava muitas pessoas. Porque a professora dela falou isso a meu respeito. Ela falou, não, eu também sou psicóloga, mamãe, como você. E aí... eu falei para ela, mãe, qual que é o meu trabalho, então? Falei, se eu trabalhei para a escola, é guardar todos os seus brinquedos, dei aquela aproveitada, né, na sala. Sabe, comecei a dar exemplos para ela, brincar é o seu trabalho agora, né? E aí ela assim, mas eu vou ganhar dinheiro por isso? Falei, podemos negociar. Legal, podemos legal. negociar. Eu não sei quem que veio aqui, porque até agora eu só entrevistei mulher, né? E eu sempre faço essa pergunta, eu gosto, porque é um tabu, né? A gente não fala, mas deveria falar muito. E alguém me disse que vira para a filha quando está saindo, desculpa quem foi, não estou lembrando, e fala, a mamãe ama trabalhar. A mamãe está indo trabalhar porque ela gosta, porque ela ama, porque ela se sente realizada, para justamente tirar desse lugar de trabalhar chato. Ai, que saco, estou indo para o meu trabalho. É porque, para eles, né, para os nossos filhos, o trabalho é o que nos tira deles. Entende? Então, a gente tem que quebrar um pouco isso, essa visão que eles têm, porque o trabalho é o que tira o tempo da minha mãe comigo, né? E eu falo para ela, filha, a mamãe, infelizmente, em alguns momentos vai ter que trabalhar muito, né? E aí, né, toda a explicação que eu dei agora. Então, para eles vai ser ruim. Então, é legal falar isso. A mamãe adora trabalhar,
né? Socorro! Você falou a frase que agora vai ser a terapia de amanhã. Acabou de alugar um triplex na minha cabeça. A Lisiane veio aqui e me fez chorar com esse assunto. E eu fiquei terapia toda falando no dia seguinte. Agora você também. Tô falando, gente, façam podcast, façam podcast. Porque a gente tem isso. A minha mãe também sempre trabalhou muito, né? E eu tinha essa visão de que o trabalho da minha mãe... Total. Hoje o home office ajuda nisso, né? Porque, por exemplo, a minha empresa é full remoto. Eu fico muito viajando, circulando e tudo mais, e elas sabem disso, mas quando eu estou trabalhando em casa, elas entram no meu escritório e saem, e já invadiram reuniões, inclusive, perdão, porque já aconteceu isso algumas vezes. É raro, mas acontece sempre. Sempre. Mas elas têm acesso a mim. E é tão interessante porque elas respeitam. Elas sabem que na hora que eu estou com a porta do escritório fechada, elas não podem entrar e elas não entram. Assim, está aberta, quer dizer que elas podem transitar, sabe? Aí vem, traz brinquedo, põe na minha mesa, dá um beijo, sai, traz um biscoito. É assim. Bolacha, né? Biscoito. Mas, enfim, é isso. E, gente, não sei, eu não gosto de romantizar a maternidade. Eu não gosto, assim, eu falo a real, assim, é bem desafiador, né? Sempre me perguntam assim, você emplacaria o terceiro? Não nesta vida. Exato. Né? Porque é delicado. Não, total. Última pergunta, mas não menos importante, na verdade, muito importante. Como que você enxerga os próximos anos de recrutamento e seleção? Inteligência artificial vindo, a gente estava conversando disso aqui agora. E aí, vai substituir, não vai substituir? O que vai acontecer? O que você está enxergando de tendência dentro do seu mercado? Eu acho que tem muita coisa nova acontecendo, importante, inclusive inteligência artificial, mas os profissionais precisam acompanhar. Então, vou te dar um exemplo. Estamos em 2024, eu comecei a recrutar em 2003, e as pessoas ainda usam planilha. E eu não estou falando de um grupo pequeno, eu estou falando da maioria. Então, assim, a gente aqui está falando de dados, a gente está falando de funil, a gente está falando de... Não dá para usar a planilha, sabe? Então, é ter esse olhar. Não dá para você chegar e falar com o teu cliente, o teu gestor, que você não fechou a vaga porque não fechei, que é o que normalmente todo mundo faz. Então, eu sempre fico nesse lugar provocativo, assim, tá, mas você mostrou o número? Quanto você abordou? Ah, não, eu abordei, sei lá, 5. Vamos voltar, então, né, para esse funil aí? As pessoas não sabem montar funil, Mari. E a gente está falando 2024. Como é que você quer entrar numa inteligência artificial se nem teu dado você sabe? Total. Então, eu acho que a gente tem um gap aí em profissionais de recursos humanos, tá? A gente fala muito de vendas, mas a gente também está com um gap de profissionais de recursos humanos de acompanhar tudo o que está acontecendo. E RH não abraça árvore. RH é negócio. Então, assim, gente, vamos parar de abraçar a árvore, né? Não é isso. Não é isso. E por isso que eu acho que, muitas vezes, as pessoas são de RH, e me coloco nessa categoria, elas são subestimadas pelo negócio. Não são ouvidas, né? Porque se colocam nesse lugar do fofo, Não, gente. Isso reverte em resultado. Bem-estar reverte em resultado. Total. Motivação reverte. Entende? Mas, assim, tangibiliza. Tá difícil fechar a vaga por quê? Porque tem no mercado tantas pessoas. Sabe uma coisa que eu tenho feito? Eu mando proposta para cliente já com o valor da média salarial de mercado. Essa vaga que você está querendo contratar, a média salarial, você está querendo pagar 4 mil, só que esse cara ganha 10. Eu já mando na proposta. Legal. Para nivelar, entendeu? Ele é a expectativa, né? É isso. Bem então, legal. dado. Entende? Então, eu acho que esse é o futuro. Dado, inteligência artificial, marketing, que são áreas novas para a gente ainda. Total. Adoro fazer essa pergunta, porque para mim é o momento de vocês, assim, do convidado. E é um momento para você guardar. Depois eu posso até te mandar esse corte. Mas o que você falaria para a Carol do futuro? Já deu tudo certo. Fica tranquila que já deu tudo certo. É isso. A gente sofre muito por antecedência, né? Total. E vai dar. A minha terapeuta me fala isso. Quando eu estou com algum desafio e eu trago para ela, ela me fala assim, olha para tudo que você já fez. Você tem dúvida que você vai entregar? E realmente, não tenho dúvida. Engraçado. Recentemente eu tive essa pauta também na terapia. Virou terapia. Então, já estamos acabando. É. Eu
tenho muito medo do fracasso, né? E aí a minha terapeuta me perguntou, tá, mas e se você fracassar? O que vai acontecer? Primeiro, o que significa fracasso? Segundo, e se você fracassar, o que vai acontecer? Você já fez tanta coisa, você já construiu tanta coisa. Qual que é a probabilidade? E se der tudo errado? Se der tudo errado, ainda tá bom pra caramba. E quantas vezes você já fracassou e o que de pior te aconteceu? Total. Nada. Você sempre chega em nada na resposta, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente fica em dúvida, tem que se questionar e se colocar nesse lugar mesmo, de, poxa, eu cheguei até aqui, né? Total. Obrigada, você que chegou até aqui. Espero que a gente tenha contribuído não só para você ser um gestor melhor, para você contratar melhor, mas agora esse finalzinho para ser um ser humano melhor, na verdade, deixar a vida um pouco mais leve. É isso. Obrigada. Obrigada.